Olá, meus amores! Estamos de volta com o seu canal Fundamento, onde juntos vamos aprender um pouquinho mais sobre as Sagradas Escrituras, aprender mais profundamente sobre o Evangelho de Cristo, Evangelho este que é o poder de Deus para a salvação. Fica comigo no vídeo, se inscreva no canal e nos ajude a compartilhar o poder da Palavra de Deus. Voltamos então para darmos continuidade ao nosso estudo do Novo Nascimento e eu quero te pedir que tu tenha bastante paciência, que tu fique comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que hoje tu vai ouvir coisas que tu nunca ouviu antes. Tu vai te surpreender com esse vídeo, porque o estudo do Novo Nascimento vai muito além daquilo que a gente sempre ouviu falar, que tu tem que nascer da água e do Espírito, que tu tem que receber o Espírito Santo, e isso é o mínimo. O estudo do Novo Nascimento é o ensinamento mais importante da Bíblia, porque de nascer de novo depende a tua entrada no reino de Deus. Então eu acredito que é algo muito importante, né? E que Jesus fez questão de nos deixar escrito isso com detalhes, não só em João 3, que nós vamos ler novamente, mas em vários capítulos, em vários versículos, em vários livros da Bíblia que a gente vai acompanhar hoje. Eu peço que vocês tenham aí em mão sua Bíblia, uma caneta, um bloquinho de notas para acompanhar comigo, para que tu venha te certificar de que isso não está somente na minha Bíblia, mas que está na tua também. Isso é importante para que nós venhamos crescer juntos no entendimento do Evangelho. Tá bom? Então, no vídeo anterior nós terminamos respondendo, na verdade, a pergunta, né, com relação a por que eu preciso nascer de novo, por que Jesus disse para Nicodemos que ele tinha que nascer de novo. Então nós terminamos o vídeo respondendo que temos que nascer de novo porque todos sem exceção nascemos mortos espiritualmente, nascemos separados de Deus, inimigos de Deus, querendo distância de Deus. E isso é um grave problema. E é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês através da Bíblia. O nosso grave problema de inimizade com Deus. A única maneira de nós entendermos as boas notícias do Evangelho é entender amar primeiro. E é isso que eu vou ensinar para vocês com muito detalhe. Nada de coisa superficial, nada de mesmice vocês vão aprender aqui comigo. Vai ser tudo muito profundo, com muito detalhe. E eu tenho certeza que, embora no início vocês pensem, mas pra que tanto isso? Por que não vai direto ao ponto? Eu tenho certeza que se vocês me acompanhar até o final, vocês vão se surpreender. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler novamente o texto bíblico chave do Novo Nascimento, que é o ensinamento de Jesus para Nicodemos, e a gente encontra isso lá no Evangelho de João, capítulo 3, eu vou ler alguns versículos e a gente vai explicar. Vamos ficar indo e voltando no Evangelho de João, no capítulo 3, falando de Nicodemos, porque é o tema dos nossos vídeos, para os próximos vídeos, até que termine. Quando vai terminar? Não sei. O importante é que vocês entendam o Novo Nascimento. Então vamos lá. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como? Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer por segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então, hoje
do versículo 3 vai ser os versículos que a gente vai ler e a gente vai caminhar por vários versículos da Bíblia. Gente, de vez em quando eu me confundo, às vezes eu olho para a lâmpada, às vezes eu olho para a câmera, não reparem, tá? Coisa de amador, mas o importante é o Espírito que vai ser passado, tá bom? Então vamos lá. O que a gente vê aqui? Nicodemos era de acordo com a mente humana, o entendimento, a visão humana, porque o homem vê a aparência, de acordo com a visão humana, Nicodemos era um excelente candidato a ir para o céu. Porque ele era mestre, ele era uma pessoa obediente, zelosa da lei. A gente já explicou um pouquinho que ele fazia parte do grupo dos fariseus, o grupo mais zeloso da religião judaica. E ele era uma boa pessoa, era fiel, era um bom professor. E que ele foi curioso, né, por ver os sinais que Jesus vinha fazendo entre o povo de Jerusalém. Ele teve curiosidade de se aproximar de Jesus para saber um pouco mais sobre esse mestre que, segundo ele, vinha da parte de Deus. Mas a gente viu que Jesus não enxergava Nicodemos como a gente vê, um excelente candidato para ir para o céu. Jesus enxergava Nicodemos como ele realmente era, uma pessoa morta espiritualmente. Tanto é que Jesus foi logo ao ponto, foi logo e disse: Nicodemos, se tu quer ser salvo, se tu quer ver o reino de Deus, se tu quer entrar no reino de Deus, tu precisa nascer de novo. Então, é até engraçado porque Nicodemos chega falando com Jesus e a Bíblia fala que Jesus responde a Nicodemos. Mas Nicodemos não tinha feito nenhuma pergunta. Vocês viram aqui Nicodemos fazendo alguma pergunta? Nicodemos só chegou expondo algo que ele achava de Jesus. Ele não perguntou nada, mas Jesus foi logo respondendo. Por quê? Porque o Senhor Jesus conhece as inquietações da nossa alma. O Senhor Jesus conhece as perguntas que só nós temos lá no fundinho da nossa alma. Então, por isso que o Senhor Jesus foi direto ao ponto e falou: Nicodemos, tu quer ser salvo? Tu quer entrar no reino de Deus? Tu precisa nascer de novo. E o mais curioso que eu quero também conversar com vocês é o seguinte: vocês veem que Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, tu quer ver o reino de Deus? Tu tem que nascer de novo. Nicodemos, diz assim: a isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí ele vem e fala, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Parece aqui que o Senhor Jesus está falando de forma singular. Nicodemos, se alguém não nascer de novo, tem que nascer de novo. Mas no final ele fala assim: Nicodemo, importa-vos nascer de novo. Em outras palavras, Nicodemos, não é só tu que está morto, todos estão igualmente mortos espiritualmente. E foi isso que a gente viu, né, lendo o livro de Romanos, lá no capítulo 5, versículo 12, dizendo, né, por um homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. E essa morte passou para todos os homens e por isso todos pecaram. Então nós vimos que nós herdamos de Adão esta morte espiritual. Então, para a gente poder dar continuidade na terceira pergunta, que é como nascer de novo, que é da água e do Espírito, que provavelmente daqui 1 ou 2 vídeos ainda nós vamos responder. Primeiro a gente vai entender com mais detalhes como se deu essa morte espiritual lá no Jardim do Éden com Adão e Eva. Deixa eu só tomar uma aguinha. Gente, tá muito calor. A garganta fica seca de falar. Então, vamos lá. A gente vai entender profundamente o que aconteceu com Adão e Eva, o motivo pelo qual eles transferiram, o motivo pelo qual Adão transferiu, né? Porque a Bíblia é muito clara: por um homem o pecado entrou, a morte entrou e essa morte passou para todos os homens. Então, a gente vai entender o que realmente aconteceu lá no Éden,
com Adão e com Eva e como nós herdamos essa morte de Adão. E aqui é que vem as surpresas, que eu tenho certeza que quem já estudou comigo Novo Nascimento já sabe, mas vocês que são novos no canal, vocês que começaram a acompanhar agora, eu tenho certeza que vai ser a primeira vez que vocês vão ouvir essa revelação, tá bom? Então vamos lá. Mas depois a gente volta em Nicodemos de novo. Mas agora a gente vai entender o que aconteceu com Adão e Eva lá no paraíso, tá bom? Paciência e esperem para ver até o final a surpresa que a palavra de Deus tem pra gente. Diz assim, Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem e à sua semelhança. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre ela. Então vamos lá, vamos começar entendendo aqui um pouquinho. Aí aqui no versículo 7 do capítulo 2 diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então vamos lá, meus amores. Eu sei que muitos de vocês já ouviram esses versículos, mas é como eu disse, vocês vão ouvir isso como vocês nunca ouviram antes. Então vamos ver o que aconteceu aqui. Deus, a gente já falou um pouquinho, vamos repetir para ficar muito claro. Vocês vão ver que eu repito bastante. É como Jesus quando falou com Nicodemos. Ele disse assim: Nicodemos, em verdade te digo. O que significa isso? Em verdade te digo, que é uma coisa certa, uma coisa segura. Amém, amém. Quando a Bíblia fala em verdade, significa que Jesus estava falando amém, amém. É uma coisa certissimamente certa. Algo completamente verdadeiro. E aí ele vem, tu tem que nascer de novo. Então, quando eu repito muito as coisas, aprendendo a meditar na Bíblia, no original, no hebraico, aprendendo a cultura da onde o meu Salvador nasceu, que é a cultura judaica. Então a gente vai aprendendo a meditar na Bíblia, a entender as expressões, como ele a falava, como ele agia, o que significava cada expressão, cada atitude, cada coisinha que Jesus falava. Quando a gente mergulha nesse entendimento, então a gente vai pegando esses macetes na hora de ensinar para as pessoas. Então eu repito muito. Eu repito. Se vocês verem como Paulo ensinava, ele repetia. Por quê? Porque é importante. Para alguns vão achar que é bobagem, mas para quem é filho de Deus e para quem tem interesse de crescimento espiritual, isso faz toda a diferença. Então, Deus abençoa, cria homem e mulher, abençoa eles e diz: crescei e multiplicai. Ou seja, tenham filhos, tenham relações, marido e mulher, porque essa é a natureza de Deus, e tenham o plano de Deus, e tenham filhos e multiplicai a terra e dominai sobre a terra. Mas lembra que a gente comentou no vídeo passado que Adão e Eva estavam vivos e que então quando eles tivessem filhos, esses filhos também nasceriam vivos, sem conhecimento do mal, apenas conhecimento do bem. Então a gente sabe da história, do pecado que entrou, a desobediência e que a morte entrou. Eu acredito que isso ficou muito claro. Se tu ainda não assistiu o vídeo anterior, é importante que tu assista, para que tu não chegue aqui de paraquedas e não entenda muito bem esse aqui. É importante tu ver todos desde o início. Então, o que aconteceu aqui, meus amores? Deus abençoou os dois e disse: agora não tenham muitos filhos. Então, o que acontece? Agora a gente vai entender um pouquinho mais. O plano original de Deus era que Adão e Eva tivessem filhos vivos, né, para a glória dele, para encher a terra. Porém, o pecado esculhambou tudo isso e nós herdamos essa morte deles. Eles morreram na hora. Se tu tocar ali, tu vai morrer. Eles tocaram, comeram, morreram e herdaram para a gente isso. Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre como isso aconteceu. Vamos lá, meus amores.
Deus cria Adão, a imagem e semelhança dele, vivo, né? Porque Deus é Deus vivo. E cria ele do pó da terra e sopra nas narinas do homem o fôlego de vida. O que é que vem quando Deus sopra nas narinas do homem o fôlego de vida? O que vem com esse fôlego de vida da parte de Deus para Adão? Vocês precisam entender isso, meus amores, para entender toda a história da raça humana. Deus faz assim, nas narinas de Adão, e sopra nele o fôlego de vida. O que vem nesse fôlego de vida para Adão? Vamos lá. O que o ser humano é? O ser humano é 3 em 1, exatamente como a trindade divina. Deus é 3 em 1. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é o Espírito Santo. Deus também nos criou uma trindade. Nós somos corpo, alma e espírito. No próximo vídeo eu vou mostrar isso bem claro para vocês com algumas imagens, que vai fazer com que vocês venham captar a imagem. Quando a gente vê uma imagem, a gente consegue assimilar melhor os ensinamentos. Então no próximo vídeo eu vou mostrar isso, essa divisão que é o ser humano, corpo, alma e espírito, com imagens. Mas vamos ver isso. E eu vou mostrar isso na Bíblia para vocês, quer ver? Lá no livro só para vocês acompanhar, para vocês verem, porque nada do que vai ser falado aqui vai ser coisa da minha cabeça. Peraí, gente. Tem gente me ligando. Nada que vai ser dito aqui vai ser coisa da minha cabeça. Então, por isso que eu vou mostrar sempre na Bíblia para vocês. Seja o versículozinho, o menor versículozinho que seja, eu sempre vou mostrar na Bíblia para vocês, porque lembra qual é o objetivo desse canal? Desde o primeiro dia eu disse que teria um versículo que nos acompanharia do princípio ao fim, que nós aqui ensinamos da parte de Deus e com sinceridade diante da presença dele. Então é isso que a gente está fazendo, da parte dele. A parte dele é o quê? Palavra, exatamente como ele deixou escrito. Então, aonde que está escrito? Em vários lugares, mas eu vou ler para vocês esse versículo aqui que prova que o ser humano é corpo, alma e espírito. Então diz assim, lá no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e versículo 23, Paulo diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse aqui é um dos versículos que nos prova que somos corpo, alma e espírito. Então, aqui no capítulo 2 de Gênesis, quando Deus forma o homem do pó da terra, e tá ali o homem morto, uma estátua de barro, e Deus sopra o fôlego de vida. Neste instante, Deus está soprando em Adão, naquele monte de barro formadinho, feito assim a imagem e semelhança de Deus, assim em formato. Deus vai lá e sopra o que em Adão? Ali já está o corpo. O que falta, meus amores? A alma e o espírito. Então Deus vai lá e sopra nas narinas o fôlego de vida, que é a alma e o espírito do homem. Então Deus dá para Adão a alma e o espírito. Isso foi o que Deus fez. Então aqui em Gênesis 2, versículo 7, mostra a criação do homem. Então vamos lá. Agora Adão está criadinho, corpo, alma e espírito. E a gente conhece a história, sabe que Deus disse que não era bom que o homem estivesse só, e ele queria criar para ele uma auxiliadora. Então aí entra quem na história? Eva. E como foi que nasceu Eva? Ah, eu já sei, ela saiu da costela de Adão, tal. Sim, mas isso é o que tu conhece superficialmente. Vamos entender profundamente o que aconteceu aí nesse nascimento de Eva?
Eu tenho certeza que vocês vão ficar surpreendidos. Vamos lá. Vamos ler a criação da mulher e depois eu vou explicar para vocês. Cadê? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, adequada. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, e seres viventes, deu nome o homem a todos os animais. E aí no versículo 21 diz assim: então o Senhor Deus fez cair em pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou das suas costelas e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Gente, isso aqui é lindo demais. Eu me emociono só de pensar tudo que eu vou falar para vocês com relação a isso. Vamos entender isso aqui. O homem é criado do barro e Deus dá para Adão uma alma e um espírito. E ele, o primeiro médico a fazer uma cirurgia sem anestesia foi Deus, né? Colocou Adão para dormir, um profundo sono, e fez uma cirurgia em Adão. E o curioso é que Deus vai lá e abre Adão, porque aqui fala que Deus fechou depois o lado dele, né? Deus abre aqui do ladinho de Adão e tira um ossinho da costela, e desse ossinho de costela Deus cria a mulher, transforma esse ossinho numa mulher. Mas como acontece um milagre desse? Vamos entender? Tudo isso, meus amores, é para que vocês entendam a origem do passar a morte espiritual, dessa morte espiritual que nós herdamos de Adão. Então vocês precisam entender tudo isso, todo o transfundo, tudo que tem por detrás, para vocês entenderem por que a gente herdou a morte dele. Então, daquele ossinho da costela de Adão, Deus transforma numa mulher. Tu nunca te perguntou por que Deus tirou um osso da costela para fazer Adão ou para fazer a Eva? Nunca te perguntou? Simplesmente acreditou no que te disseram? E o pior de tudo, desculpa aí, gente, mas aquela ladainha, aquela historinha que nem para criança se deve ensinar. Deus tirou a Eva da costela aqui do lado, para que ficasse claro que a Eva não ia ser cabeça e nem cauda, não era nem de cima para Eva querer mandar e nem dos pés, tinha que ser do lado, porque é do lado para andar junto. Quem aqui nunca ouviu essa ladainha? Levanta até os pés. Sempre ouvimos isso, né? Ai, meus amores, isso aqui é muito mais profundo. E eu espero que o Espírito Santo revele isso para vocês. Meus amores, não tem nada a ver com isso. Deus não tirou do osso da costela porque era do lado, para a mulher não ser cabeça nem cauda, para andar do lado de Adão. Não tem nada a ver com isso, não tem nada. Isso é espiritualizar a Bíblia. E eu vou explicar para vocês que espiritualizar a Bíblia é um perigo. É um perigo, porque daí se nascem doutrinas erradas, heresias. Mais pra frente a gente vai falar com respeito a espiritualizar a Bíblia. E isso é espiritualizar a obra-prima, a arte, a anatomia. Hoje nós vamos falar de anatomia da formação do homem e da mulher, e a gente minimiza isso tão assim, sem valor.
espiritualizando algo que é glorioso. Então vamos lá, tu nunca te perguntou então por que Deus tirou um osso de Adão? Vamos lá, pergunta simples de resposta. Aonde se origina o sangue no corpo humano? Tu sabe? Alguma vez tu já ouviu essa pergunta? Alguma vez tu já ouviu alguém falar sobre isso? Aonde se origina o sangue no corpo humano? Para vocês entenderem, quando uma pessoa sofre de leucemia, que ela tem câncer de sangue, o que ela precisa para ser curada? Um transplante do quê? De medula óssea. Não é isso? Isso eu tenho certeza que tu já ouviu, né? Ah, fulano de tal tem leucemia, tem câncer de sangue e ele precisa de um transplante de medula óssea. Qual foi a pergunta mesmo que eu te fiz? Aonde se origina o sangue no corpo humano? Nos ossos. Mas não é qualquer osso, não. Não é o osso do dedinho. Não é o osso do minguinho. Não é o osso do sei lá da onde. Tem determinados lugares no corpo. E isso tu pode pesquisar onde tu quiser. Pergunta pro teu médico, pesquisa no Google, pesquisa onde tu quiser. Aonde se origina o sangue do corpo humano? E vai estar lá, em todos os cantos, que o sangue se origina nos ossos. E tem determinados ossos no corpo, no organismo do ser humano, em que o osso se origina. Geralmente são ossos finos, compridos. Eu não entendo porque eu não sou médica. Isso eu pesquisei quando eu estudei a Bíblia para entender um novo nascimento, para entender a morte espiritual. Para mim, em primeiro lugar, eu queria entender o que tinha acontecido comigo. E eu quero hoje passar isso para vocês. Então eu precisava entender para poder ensinar para vocês. Então eu fui pesquisar e o sangue se origina nos ossos, principalmente em ossos finos, dos quais a coluna vertebral, que é da onde sai a medula óssea, as costelas, quadril, são os ossos dos quais se pode tirar medula óssea para que o sangue venha se originar, um sangue novo na pessoa. Por isso, se ela tem leucemia, se tira a medula óssea de uma pessoa que seja compatível e essa pessoa agora passa a ter no sangue dela, nas veias dela, um sangue, nos ossos dela, nas veias dela, um sangue novo circulando e ela tem vida. Ai, Aline, aonde tu quer chegar com isso? Espera aí que vocês vão ver. Quem é mais rápido assim de raciocínio, já deve estar começando a mastigar. Mas não se preocupe, se tu demora um pouquinho mais, se tu é um pouquinho mais lento para entender, não te preocupa. Ouve, reouve, ouve de novo, volta o vídeo e tu vai entender. Então vamos lá. O sangue do ser humano, o meu, o teu, de qualquer um, sem exceção, nasce nos ossos. Aí Deus, com toda a sabedoria dele, vai lá, coloca Adão para dormir e tira um ossinho da costela dele. E daquele ossinho aonde o sangue ia se criar, se gerar, ele vai lá e transforma aquele ossinho na mulher. Então por que Deus tirou o osso da costela de Adão? A costelinha aqui do ladinho. Para ela não ser cabeça e nem cauda? Não. É porque aquele osso ali ia gerar a vida de Eva, porque naquele osso ali havia sangue, que é a vida. Então, meus amores, agora abra o seu entendimento, porque agora vem a coisa mais surpreendente. Tu alguma vez viu na tua Bíblia, tu leu na tua Bíblia que Deus
soprou fôlego de vida em Eva? Deus soprou fôlego de vida em quem? Em Adão. Lembra? Acabamos de falar. Ele era barro, corpo. E Deus sopra nas narinas a alma e o espírito. E agora, aquele corpo de barro passou a ter vida. E com essa vida, ele passou a ter uma alma e um espírito. No próximo vídeo eu vou explicar para vocês o que é a alma e o que é o espírito. Eu vou explicar com bastante detalhe com as imagens, para ficar bem claro para vocês. Então, meus amores, Deus não fez a mesma coisa com Adão e Eva. Ou com Eva. Deus só soprou a alma e o espírito em Adão. E de Adão, ele tirou o ossinho e formou a Eva. Pergunta: quem passou a alma e o espírito para Eva? Claro que foi Adão. Claro que foi ele. Não foi Deus quem deu uma alma e um espírito para Eva. Ela herdou o espírito e a alma de Adão através do sangue. A pergunta do milhão: onde a alma e o espírito humano ficam dentro do corpo? Não precisa nem pensar muito, eu acabei de falar. É porque é bom se questionar, fazer pergunta para ver se a pessoa começa a se questionar e a perguntar. Onde ficam no corpo, no organismo, no corpo humano, a alma e o espírito que Deus deu para Adão e que Adão passou para Eva na cirurgia que Deus fez, arrancando o osso da onde se origina o sangue e formou a Eva? Aonde fica, meus amores, a alma e o espírito do ser humano? É claro que é no sangue. É aqui, nas nossas veias, que está o espírito e a nossa alma. Ai, meu Deus, de onde tu tirou isso? Daqui! Daqui! A Bíblia tem a resposta para tudo. A Bíblia sempre vai nos responder tudo com exatidão, com clareza, com verdade. Sem historinha, sem fábula, sem mentira, sem engano, sem ladainha, sem hipocrisia. Todas as verdades estão aqui, da nossa origem, da minha e da tua origem, da minha e da tua história. Aprenda a meditar na Bíblia, é glorioso. Então, quando Deus tira o osso de Adão, que é onde se origina o sangue, que é a vida, ele faz exatamente por isso, porque a vida, e que é a alma e o espírito do corpo de uma pessoa, está no sangue. Vamos ler isso na Bíblia? Porque é claro que eu vou mostrar isso na Bíblia para vocês. Ou vocês acham que eu vou deixar assim, só para vocês acreditem só no que eu tô falando? Claro que não, nunca vai ser assim. Nunca vai ser assim, sempre vai estar aqui, ó. Acompanha comigo, abre a tua Bíblia, ou então anota aí, para tu olhar depois. Lá no livro de Levíticos, capítulo 17, a partir do versículo 11, diz assim, porque a vida da carne está onde? No estômago, no cabelo, na unha? Não. Na mente? Não. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar,
para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Aqui já é uma profecia do que Jesus ia fazer lá na cruz do Calvário. Sangue, ele daria a sua vida lá na cruz do Calvário para fazer expiação de pecado em favor da nossa alma que estava condenada ao inferno. Porque igualzinho que Nicodemos, igualzinho todos nós nascemos mortos, condenados ao inferno por causa de Adão. E é isso que a gente está vendo aqui. Aqui a palavra de Deus está dizendo que a vida de toda a carne está no sangue. E ele segue falando: portanto tenho dito aos filhos de Israel, nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós comerá. Qualquer homem e filho de Israel, dos estrangeiros e peregrinos entre vós, que caçar animal e ave, come, derramará o seu sangue, o cobrirá do pó. Portanto, a vida de toda carne é o seu sangue. Eu juro que está escrito isso na Bíblia de vocês. Agora vamos voltar lá de novo e vamos entender a morte passou para todos os homens. Então, se Deus, vamos recapitular para ficar claro. Deus dá alma e espírito para Adão. Só. Deus em toda a história humana só deu uma alma e um espírito e foi para Adão. Quando ele viu que o homem não podia ficar sozinho, ele fala: não, Adão é quem deve passar a alma e o espírito para a esposa dele, para que ela seja carne da carne dele e osso dos ossos dele. Então, Deus vai lá e tira do osso da costela, que a gente já viu, que é da onde se origina o sangue, que é a vida de toda a carne, que a gente acabou de ler, e forma a Eva do osso. E não foi em vão que foi um osso da costela. Pesquisa depois para te ver que eu não estou falando bobagem para vocês. Essa é a anatomia do nosso corpo, do nosso organismo. Então Deus vai lá e cria a Eva justamente de um osso da onde sai o sangue, que é a vida. E quando Eva acorda, Eva já era uma mulher formada com vida física e vida espiritual. Agora a Eva também era 3, corpo, alma e espírito. Foi Deus quem deu a alma e o espírito para Eva? Claro que não! Foi Adão, através do osso dele, que gerou sangue, que deu vida para Eva e que transmitiu a alma e o espírito para Eva. Nossa, mas eu pensei que Deus é quem dava a alma. Pensei que era Deus que tinha me dado a minha alma e o meu espírito. Não foi. Tu herdou do teu pai e da tua mãe. Sempre foi assim. A minha alma, a alma da Aline e o espírito que eu tenho, que era morto, mas hoje nasceu de novo, a gente vai falar disso pra frente, eu herdei do meu pai. Eu herdei do meu pai, da semente dele, do esperma dele. Por isso que eu disse, hoje é aula de anatomia. Assim como eu fui gerada do meu pai e da minha mãe e eles me herdaram a morte espiritual, uma alma, um espírito morto e uma alma contaminada, assim tu também, e o teu filho, e o teu pai, e teu avô, e tataravô, e toda a geração até chegar em Adão e Eva. Ou vice-versa, de lá para cá também. Então, Deus só deu uma alma e um espírito para Adão e ele foi o responsável de passar para Eva. E a ordem então era, agora meus queridos, tenham uma vida íntima de casal. Deus abençoou eles e disse, agora crescei e multiplicar e tenham muitos filhos vivos. E aí a gente viu que a coisa não foi bem assim, né? A gente viu que o pecado entrou, que a morte espiritual entrou e agora os dois estavam mortos. E com essa morte, eles começaram agora a obedecer a Deus, cumprindo a ordem de crescer e multiplicar, porém com a diferença de que agora os filhos todos nasceram mortos. Um detalhe bem interessante é que quando Deus cria o homem, ele fala, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus foi criado à imagem e semelhança de Deus.
Deus é um ser vivo, Deus é vivo. E Deus cria o homem vivo espiritualmente. E aí, mais lá adiante, aqui mesmo no livro de Gênesis, no versículo, cadê? No versículo 5, Gênesis capítulo 5, diz assim, no versículo 4, Gênesis 5, 4, diz assim: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Então aqui a gente vê um pequeno detalhe, que Deus cria Adão a imagem e semelhança dele. E mais na frente, Adão já caído, morto espiritualmente, já conhecedor do mal, agora ele gera um filho chamado Sete, a sua imagem, a sua própria imagem, a sua própria semelhança. Agora já não é mais a imagem e semelhança de Deus, porque Deus não é Deus de mortos. A Bíblia fala que Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Então agora Adão, o filho que Adão gerou, já não era mais imagem e semelhança de Deus, e sim imagem e semelhança de Adão, morto espiritualmente. Igualzinho eu e tu, meus amores. Todos nós herdamos essa morte de Adão e Eva, porque eles foram nos transferindo. Aqui tem uma pequena curiosidade que eu queria passar para vocês. Vocês já vão entender. Eu vou citar um determinado grupo de pessoas sem mencionar nomes, mas vocês vão captar logo de quem eu estou falando. Mas o objetivo aqui não é citar nome de nada nem de ninguém. O único nome aqui que vai sempre ser citado para honra e glória é o nome de Jesus. O nome de mais nada nem ninguém. Mas eu vou citar um determinado grupo de pessoas para vocês terem uma ideia dessa lógica de que nós herdamos a vida de Adão, o espírito morto e a alma contaminada, que Adão primeiro passou para Eva, os dois estavam vivos, mas quando morreram espiritualmente por causa do pecado, os dois morreram. Então, quando eles começaram a ter filhos, todos começaram a nascer mortos, contaminados, distantes, separados de Deus, né? Como a gente já falou, essa morte significa separação. Então, só para vocês terem uma ideia, uma pequena curiosidade, para vocês verem como isso é muito certo e muito verdadeiro, de que isso que nós lemos agora em Levíticos 17, 11, que a vida de toda a carne está no sangue. Vocês conhecem aquele determinado grupo de pessoas que costumam caminhar pelas ruas e tocar nas nossas casas, que eles têm uma cultura que faz parte da cultura deles de não doar sangue? Vocês já sabem de quem eu tô falando, né? Vocês sabem que tem um grupo de pessoas que um familiar, quem seja, pode estar morrendo, precisando de sangue, que é vida, e eles não doam, porque para eles é pecado. Vocês não se perguntaram por quê? Todo mundo acha um absurdo, e realmente é um absurdo. Nós temos obrigação, como criaturas de Deus e filhos de Deus, de dar vida a outras pessoas se for preciso. É claro que é um absurdo, mas vocês nunca se questionaram por que esse grupo de pessoas não faz isso, que para eles é pecado? Porque eles levam isso aqui ao pé da letra. Isso que eu acabei de ensinar para vocês, que a vida da carne está no sangue. Então, tadinhos, na ignorância deles, eles acreditam que se eles doarem o sangue do Joãozinho para o Pedrinho, o Pedrinho vai herdar a alma e a alma e o espírito do Joãozinho, e ele vai ficar com duas almas e com dois espíritos. É ridículo, né, gente? A gente respeita as pessoas, mas quando é uma heresia tão grande como essa, a gente não tem como
Como não chamar, no mínimo, de absurdo? Então, eles creem nisso. Eles creem que a vida, que a alma e que o espírito de cada ser humano está no seu sangue. Então, quando o ser humano doa sangue, eles acham que eles vão estar transferindo, fazendo transfusão da alma e do espírito. É um absurdo, mas eles acreditam nisso. Eles acreditam em algo que tu nem sabia que estava na Bíblia. Ai, fulanos não aceitam doar sangue e tu nem sabia por quê. Só critica, só julga. Mas nunca te questionou por quê. Agora tu já sabe por quê. Eles têm uma lógica completamente equivocada, completamente... eles pegam... Vocês sabem o que é uma heresia? Alguma vez alguém já ensinou para vocês o que é uma heresia? Uma heresia é pegar uma verdade bíblica e levar ela ao extremo. Tu pega um determinado versículo da Bíblia que está ali falando uma verdade e tu cria uma fantasia, uma história, uma ilusão em cima daquilo, fazendo com que ela se torne muito maior do que aquilo que está falando ali. Então isso se torna uma heresia antibíblica. Então é antibíblico acreditar que se eu fizer uma transfusão de sangue eu vou transferir a minha alma, o meu espírito para outra pessoa. Não tem nada a ver. Porque o sangue é vida e doar sangue para uma pessoa, tu tá doando o sangue que dá a vida física para a pessoa. Não tem nada a ver com o espírito e com a alma, porque isso é algo espiritual. Então, o único que transferiu a alma e o espírito para Eva através do osso foi Adão, porque foi o plano perfeito de Deus. Agora, todos nós herdamos este espírito morto, esta alma contaminada do relacionamento marido e mulher dos nossos pais. Então, desde Adão até o meu e o teu nascimento, até os bebezinhos que estão nascendo agora lá no hospital, tem essa transmissão, esse passar de morte espiritual por causa do sangue, por causa do esperma que é gerado pela mãe, pela mulher, e que cria ali então aquela criatura já morta espiritualmente. Por isso a gente hoje entende porque Davi disse: em pecado me concebeu a minha mãe. Não significava que ela estava em pecado quando não tem nada a ver com em relação a ela estar em pecado quando Davi foi gerado, quando Davi nasceu, um pecado físico, mas é porque ela já estava morta por causa da morte espiritual e do pecado. Então, por isso que Davi fala: em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, ele já nasceu em pecado, ele já nasceu morto espiritualmente. A gente pode entender também melhor agora o porquê Jesus teve que nascer de uma virgem e através da semente do Espírito Santo. Tu nunca te perguntou isso também? Por que o nascimento virginal de Jesus? Por quê? Porque se Jesus nascesse de um relacionamento normal, natural, de José com Maria, no relacionamento, José, que estava morto espiritualmente, passaria através da sua semente para Maria a morte espiritual, o espírito morto para Maria, e Jesus nasceria morto. E aí ele não poderia morrer pelo meu e pelo teu pecado, porque daí ele também seria um pecador, ele também seria morto, e daí ele teria que morrer por ele mesmo. Então, por isso, hoje a gente entende o nascimento virginal de Jesus. Por que ele teve que foi o Espírito Santo que veio e colocou a semente no ventre de Maria, que era uma pessoa morta espiritualmente também, porém virgem. A maneira que Deus escolheu, ele foi lá e pegou Maria dentre as mulheres, e não porque ela era melhor que as outras. Simplesmente o anjo chegou e disse assim: Maria, bem-aventurada eres entre as mulheres. Ele escolheu entre as mulheres que estavam lá. Por quê? Porque Maria fazia parte da genealogia de Davi, do qual os profetas do passado disseram que Jesus seria o descendente de Davi.
Então Maria fazia parte, então tinha que ser exatamente como Deus havia determinado. Então Deus não escolheu Maria porque Maria era muito boa. Deus escolheu Maria porque ele quis e porque ela fazia parte lá da descendência de Davi para que se cumprisse a profecia. E o anjo deixou muito claro: Maria, bem-aventurada eres entre as mulheres. De muitas Deus te escolheu para gerar no teu ventre o filho dele, que vai nascer vivo espiritualmente para poder viver em obediência e morrer pelos pecados de toda a humanidade. Eis que o menino vos nasceu e ele livrará o mundo do seu pecado. Isso é o que Mateus fala do nascimento de Jesus. Então, meus amores, entenda da onde surgiu a morte espiritual. Nós herdamos essa morte espiritual de Adão e Eva pelo sangue, na hora do relacionamento dos nossos pais. Eles nos transmitiram essa morte. E assim é, de geração em geração. Meus amores, nas veias, no nosso corpo, todo aquele que não é nascido de Deus, todo aquele que é morto espiritualmente, corre um espírito morto. No corpo de todas as pessoas que tu conhece, que não são nascidas de Deus. Pessoas que tu sabe que não querem saber de Deus, pessoas que estão incrédulas, pessoas que estão completamente separadas, não querem saber nada de Deus, ou até simpatizam com Deus e com Jesus, pessoas que estão dentro da igreja há 900 anos, que têm títulos, que têm poder, que têm, sei lá, familiares teus, tu, inclusive, nas tuas veias, nas veias de todas as pessoas que tu passa na rua e que tu não sabe se ela é nascida de Deus, corre no sangue dela, que é a vida dela, corre um espírito morto, corre uma alma contaminada pelo pecado. Sabe aquela historinha de que o espírito está na mente, a alma é o coração, sentimento, e o espírito é a mente. Em que Bíblia está escrito isso? Em que Bíblia está escrito isso? A minha Bíblia é clara. Ela diz que Deus soprou no corpo de barro de Adão o fôlego de vida, aonde veio a alma e o espírito. E Adão transferiu esta vida para Eva com o ossinho da costela dele, aonde o sangue se originou a ela dando vida. E junto com essa vida, ele transmitiu a alma e o espírito para ela. E aí começou a se multiplicar a humanidade, a raça humana. E todos nós nascemos mortos, contaminados, com o sangue contaminado, com a vida contaminada pelo pecado. Nas nossas veias, de todo aquele que não é nascido de novo, escorre uma vida aonde há um espírito morto, aonde há uma alma contaminada pelo pecado. E isso é a Bíblia que ensina. Podem falar o que quiser, contra a Bíblia ninguém pode ir. E é isso que o Evangelho ensina. É isso que eu estou aqui para ensinar para vocês, pela misericórdia do Espírito Santo, e fazer com que vocês venham entender e que vocês venham me ajudar a compartilhar esses vídeos com outras pessoas, para que elas entendam a gravidade, o perigo que elas estão correndo se elas não nascerem de novo. Elas estão condenadas ao inferno. Elas já nasceram fora do reino de Deus. Ou o que foi que Jesus falou para Nicodemos? Nicodemos, se tu quiser entrar no reino de Deus, tu tem que nascer de novo. Isso significa que Nicodemos estava fora, e não só ele, todos nós nascemos fora para entrar. A ordem, a regra, a condição, o meio é nascer de novo.
E Jesus foi claro: importa-vos que vós todos nasçam de novo, sem exceção. Todos nós nascemos danhados, todos nós nascemos mortos. Não é que a gente nasceu mais ou menos malzinhos, ruinzinhos, doentinhos, não. Nascemos mortos. Ao mesmo tempo que esse sangue que escorre na nossa veia, que nos dá a vida física, aquela vida que a gente falou no vídeo anterior, que é uma vida temporal, é uma vida que vivemos aí, alguns a curto, a longo prazo, 60, 70, 80 anos, não importa. O mesmo sangue que corre na minha e na tua veia, que se gerou no osso, que nos dá tanto a vida física, ela também nos dá a vida espiritual. E essa vida espiritual, quem não é nascido de novo não tem, tá morto. Então o sangue não só nos dá a vida física, essa que eu falo, respiro, fico gripada, fico cansada, essa vida que o sangue nos dá. Mas esse sangue também nos dá a vida espiritual, porque nesse sangue está a alma, está o espírito. Então tira da cabeça, tira esse entendimento tão sem cabimento de que o espírito está na mente. E no próximo vídeo eu vou explicar para vocês em relação ao espírito e à alma. Por isso não deixem de assistir o próximo vídeo, porque daí vocês vão entender bem abertamente com as imagens, e aí vocês vão, puxa vida, como é que eu nunca pensei nisso antes? Como eu fui burro, sempre ouvindo o que me disseram e nunca parei para pensar. Pois é, então é isso que a gente está fazendo aqui. A gente quer fazer com que vocês venham pensar da maneira correta, de acordo com a mente de Deus. O espírito não está na mente. O espírito não está na mente, assim como a alma não é o coração, não é as emoções. Claro, a alma é as emoções, vamos ver isso depois, mas não significa, porque a gente assimila, espírito, mente, alma, coração. Tira isso da tua cabeça, esquece essa bobagem. Quanto antes tu entender isso, melhor para ti. O espírito não está na mente, assim como a alma não está no coração. O espírito e a alma estão juntinhos. Aqui, ó. Aqui. O que foi que Jesus derramou lá na cruz? Há 2000 anos atrás? Quando ele disse, Pai, está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o quê? O meu espírito. E ele derramou a última gotinha de sangue dele. O que Jesus derramou na cruz? O sangue. O que ele derramou na cruz? A vida. O que ele entregou nas mãos do Pai? O espírito. Pai, estou derramando ele aqui, a vida, o sangue, o espírito, volta para ti. É teu. Agora tu entende a gravidade do teu problema. Se vocês voltar lá atrás e ver o vídeo primeiro que eu gravei para vocês, que eu disse que as pessoas acham que tem problema. Porque eu não durmo à noite, porque eu tô desempregado, porque eu não sou rico, porque eu não tenho um carro, porque eu não sou próspero, porque eu não tenho um testemunho para contar, porque eu sou doente, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro, eu tenho um problema no casamento. Eu não estou diminuindo essa circunstância, mas esse não é o teu problema. Este não é o problema das pessoas que estão aí fora. O problema da humanidade é muito mais sério, elas estão mortas, elas estão separadas de Deus, elas são inimigas de Deus e elas estão no inferno. E Jesus é categórico, Nicodemos, em verdade te digo, Nicodemos, presta atenção, eu vou te falar a coisa mais certa desse mundo, Nicodemos. Certo, uma coisa certíssima, Nicodemos, quem não nascer de novo não entra no reino de Deus. Não é salvo.
E esse é o teu grave problema, Nicodemos. Tu acha que tu é muito bom porque tu é mestre, porque tu é fiel, porque tu é uma excelente pessoa, Nicodemos. Tu acha que tu merece o céu, Nicodemos, e tu tá morto. Se tu morrer agora, o inferno é o teu lugar. E esse é o problema das pessoas, meus amores. E isso é o que eu quero que vocês entendam. Nas veias das pessoas que vocês conhecem, de repente na tua, corre um espírito morto. Corre uma vida morta espiritualmente. Uma alma contaminada, condenada ao inferno. E tu tá aí, perdendo tempo na igreja, buscando o Espírito Santo, que nunca vai receber, digamos de passagem. Isso a gente vai falar mais pra frente. Querendo bênçãos, se preocupando com coisas terrenas, em dar um bom testemunho, em ter um bom nome, em ter poder, em despertar a atenção das pessoas por um bom testemunho, enquanto tá morto. Enquanto a pessoa está morta e as pessoas que estão perto dela também estão mortas e elas não sabem disso, porque ninguém ensina isso para elas. É simples eu dizer, tu tem que abandonar pecado para tu ser salvo, pronto, e acabou. É muito simples eu falar isso. O que eu vou fazer com isso? Vou fazer com que as pessoas vivam uma vida de religiosidade, com medo de pecar, por medo de ir para o inferno. E elas não conhecem a gravidade do problema delas, que é a morte espiritual que está aqui correndo. Olha aí, olha pro teu braço. Tá vendo? Esses ossos que geram sangue no teu organismo, as plaquetas, os glóbulos. Então, isso aí é a tua vida que gera, a tua vida física que gera aí nas tuas veias. Só que aí tá correndo um espírito morto. Espírito morto e uma alma contaminada pelo pecado, desesperada porque ela sabe que vai para o inferno. E aí? O que tu vai fazer com essa informação? Porque essa é a tua realidade. Essa é a realidade do teu familiar. E se tu não sabe disso, como que tu vai entender o novo nascimento? Como que tu vai entender a salvação? Como que tu vai ensinar para as pessoas a salvação se tu não sabe nem para ti? Aí tu vai dizer simplesmente para tu, abandona pecado, hein? Tu tem que abandonar pecado, porque senão tu vai pro inferno. E daí tu faz esse passo, 3 passos para a salvação. Faça isso, faça aquilo, faça aquele outro. É fácil, né? Simplesinho. Simples. Jogar o fardo para as pessoas. Tu é um pecador, tu tá condenado ao inferno e tu tem que abandonar o pecado se tu quiser ser salvo. Tu tem que ter o Espírito Santo. Mas não ensina as coisas direito para ela. E ela tá perdida, coitada, que nem Nicodemos. Nicodemos era pessoa perfeita, fiel, excelente pessoa, excelente candidato para ir para o céu. E Jesus foi... Tem que nascer de novo. E a gente vai continuar a história de Nicodemos e a gente vai seguir e vocês vão entender direitinho o desfecho dessa história, como Jesus ensina para ele como nascer de novo. Eu ainda vou gravar mais um vídeo para vocês falando sobre essa morte em imagens, para que tudo isso que eu falei venha ficar mais claro. Vocês vão entender agora em imagens, simples, mas vocês vão entender em imagens o que aconteceu com vocês espiritualmente, com todos nós, quando herdamos essa morte de Adão. Meus amores, eu me despeço de vocês aqui e não percam o próximo vídeo, porque daí vocês vão entender com mais detalhes. E se eu esqueci de alguma coisa, porque realmente é tanta informação com respeito a isso que eu não quero deixar nada passar. Mas no próximo vídeo a gente entra com mais detalhes e com imagens, para que vocês vão entender melhor um pouquinho dessa morte espiritual e do grave problema. Não é um probleminha de dívida, não é um probleminha de enfermidade. Eu repito, não estou menosprezando estas circunstâncias, essas dificuldades. Mas o dia que tu entender que o teu único problema é
a tua morte espiritual, a tua condição espiritual diante de um Deus 3 vezes santo, nesse dia tu vai entender que tu precisa de um Salvador. Nesse dia tu vai entender o porquê Jesus teve que vir do céu, morrer no teu lugar para te salvar. Isso é evangelho. Isso é evangelho. O resto é bobagem. O resto é engano, falácia, fantasia. Isso é evangelho. Então o dia que tu entender a gravidade do teu problema, nesse dia tu vai começar a entender o que é a salvação. Meus amores, eu me despeço de vocês e eu peço para vocês que me ajudem a compartilhar esse vídeo, porque este é um assunto muito delicado e é muito importante que as pessoas entendam isso, que elas entendam quem elas são diante de Deus, para que elas venham alcançar o reino de Deus. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.